Seu Direito. Todas as quartas-feiras a gente fala de direito trabalhista no quadro Seu Direito aqui no Estúdio CBN com um advogado trabalhista, claro, Vinícius Cascone. Olá, Vinícius, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas e hoje na nossa expectativa do nosso derby, né? Exatamente, eu não queria nem falar disso. Você já está a caminho da Neoquímica, vai assistir de casa, vai reunir amigos, como é que vai ser? Saí da Neoquímica, assistindo lá, sofrendo, né? O jogo vai ser bastante disputado, mas com certeza o Corinthians vai ser vencedor. Lupe falou, você falou, tá todo mundo dando esse favoritismo pro Corinthians hoje. Bom, agora a gente vai falar sobre alguns que podem assistir ao jogo hoje tranquilamente porque estão em férias coletivas. O gancho foi meio bobo, mas a gente fala sério agora sobre a situação vinda do tarifaço, né, dos Estados Unidos, que é um dos motivos que fazem as férias coletivas acontecerem, principalmente no setor madeireiro, né? Isso está acontecendo no estado de Minas Gerais, em Goiânia. A gente já viu montadoras também dando férias coletivas porque a produção de carros ela fica excedente com pouca venda. Férias coletivas. Vamos começar a falar delas, Vinícius. Elas são previstas em lei? Elas podem acontecer a qualquer momento? Bom, veja só. O que é importante entender o conceito? Por que se dá férias coletivas para um número de empregados de uma empresa, para um setor ou para a empresa inteira? É porque justamente há algum problema em relação à produção ou atividade comercial e econômica daquele estabelecimento. O exemplo que você utilizou do tarifaço, realmente, diante desse momento de insegurança jurídica, de como vai ser aplicado essas tarifas, né, e do valor do impacto, né, no produto que isso vai se dar na exportação, evidentemente que você fica na incerteza de produzir ou não aquele material. No caso, produzir na indústria madeira, produzir a madeira para enviar, né, para os Estados Unidos. Então, diante de uma situação de insegurança ou, por exemplo, de excesso de mercadoria em estoque, as empresas se utilizam desse procedimento. E aí, é claro que o nome é férias coletivas, mas os direitos dos trabalhadores são os mesmos das férias que a gente pode chamar férias individuais, né? A única questão importante aí é que quando uma empresa resolve dar férias coletivas para toda a empresa ou para um setor só, ele tem que comunicar o Ministério do Trabalho e o sindicato da sua categoria, né, para conceder essas férias. Normalmente, quando se dá, tem a concessão de férias individuais, tem que avisar com 30 dias de antecedência, mas as férias coletivas dão. Com 15 dias de antecedência, a empresa pode informar tanto os empregados como o sindicato, também o Ministério do Trabalho, para que isso possa acontecer. O trabalhador recebe todos os seus direitos normalmente quando isso acontece. Então, aquele 1/3 de férias, né, que todo mundo está acostumado a receber, porque a Constituição garante, ele vai receber também. Então, não há nenhum prejuízo para o trabalhador trocar essas individuais para coletivas, né, a não ser a surpresa, né, do período de convocação, de comunicação dessas férias, que cai pela metade, de 30 para 15 dias. Mas ele perde o direito às férias individuais, já desconta, entre aspas, das férias que ele tem direito? Sim, os dias que o trabalhador goza nas férias coletivas, são abatidos das férias do trabalhador. O trabalhador tem direito a 30 dias de férias do ano. Se ele gozou um período dessas férias de forma coletiva, vai sobrar o resto para ele gozar de forma individual. Então, é um direito só. O direito às férias, 30 dias no ano, é que todo empregado tem direito. Isso significa, então, que uma empresa só pode parar as atividades por 30 dias? Na verdade, aí tem outros mecanismos que podem acontecer, né? Em algumas situações, e no passado, na pandemia, a gente presenciou isso, né? Acho que a pandemia foi um exemplo claro para todas as pessoas no país, a gente aprendeu muita coisa com isso, né? Você pode fazer acordos para suspender o contrato de trabalho e buscar uma compensação financeira para não causar um prejuízo para os empregados. Então, isso na pandemia foi utilizado, né, pelas empresas, inclusive com a ajuda do governo nesse aspecto. O governo contribuiu financeiramente com esse tipo de acordo diante da situação pandêmica que existia no país, a crise sanitária que existia de saúde, mas em alguns casos existem outro tipo de acordo, de negociação coletiva, na quais os sindicatos devem obrigatoriamente participar, que você consegue suspender as atividades de trabalho por um período, né, e para fazer com que os empregados não acabem sendo demitidos por falta de demanda ou por uma situação transitória
que possa ocorrer. É importante deixar claro, né, que a obrigação de prever situações aí é sempre do risco da atividade do negócio. Quem é o dono do negócio? A empresa, ela tem o risco, ela assume o risco da sua atividade empresarial. Mas em momentos excepcionais, como esse agora do tarifaço, né, que foi completamente abusiva a prática do governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil, evidentemente cria um impacto aqui nas atividades comerciais e industriais do país e que tem que ser discutido o que se vai fazer nesse momento de transição até que tente fazer uma negociação para reduzir essas tarifas, evidentemente, para inclusive aí manter os empregos no país. Bom, eu fiquei com uma outra dúvida também. Você explicou aqui das férias individuais, né? A empresa tem que ser avisada 30 dias antes, né? Para que o trabalhador saia de férias. No caso das férias coletivas, o sindicato tem que ser avisado com alguma antecedência ou o patrão pode decretar amanhã as férias coletivas, por exemplo? Da mesma forma que quem já é empregado tem que avisar o sindicato também. Então, nesse aspecto, né, o empregador ele precisa avisar o sindicato também nesse prazo de até 15 dias antes, para que ele tome conhecimento das férias coletivas e verifique se os requisitos legais para concessão estão sendo garantidos. Então, nesse aspecto, é importante o sindicato, tanto o Ministério do Trabalho, fazer a respectiva fiscalização de cada um para fazer o apontamento e garantir que realmente, né, os trabalhadores sejam sendo lesados. Bom, e depois, por exemplo, né, vamos uma situação hipotética aqui, Vinícius. A empresa dá 30 dias de férias coletivas, ou dá 15, vai dar 15 para a gente dar um exemplo melhor. E a individual do trabalhador já estava marcada ali para dias depois. Ele pode tirar? Tem algum prazo que por lei é obrigatório? Se as férias forem concedidas juntos, vamos supor se o período ficar coincidente, as férias individuais são canceladas automaticamente, né? Se as férias forem separadas, aí o empregado pode acabar gozando dos dois períodos. Então, tudo vai depender justamente se ele tem dias suficientes para fazer esse gozo. É assim que funciona. Para quem vende, tem muitos, né? O famoso vender os 10 dias, né? Troca aí uma parte do gozo das férias pelo dinheiro. Isso aí fica sem opção no caso das férias coletivas. Quando se dá as férias coletivas, realmente não tem esse direito. Mas no período excedente que falte, ele pode optar pela venda, né? Ele pode requerer a gente chama de venda de férias costumeiramente, mas ele pode fazer solicitação para que a empresa compre os 10 dias. E a demissão, ela pode acontecer depois das férias coletivas? Por exemplo, quando volta todo o contingente de uma fábrica, né, de uma montadora, de uma loja, seja o que for, pode se demitir o empregado logo na volta? Então, aí veja só, esse é um grande ponto. Várias convenções coletivas de trabalho estabelecem garantias de uma estabilidade para os empregados no retorno, né, das férias. Então, não tem essa previsão expressa na lei, mas convenções coletivas e acordos coletivos que são equivalentes a uma lei, a legislação, evidentemente, porque integram a legislação quando são firmados, né, prevêem essas garantias. Então, algumas categorias têm essa estabilidade no retorno das férias. Bom, a gente falou aqui sobre férias coletivas, né? O que tem acontecido aí com algumas indústrias do Brasil que tinham os Estados Unidos como principais exportadores. Já aconteceu também muito em montadoras de veículos, quando tivemos as crises aí nas vendas de automóveis. E Vinícius Cascone, advogado trabalhista, tirou todas as dúvidas pra gente aqui no Estúdio CBN. Muito obrigado pela participação, Vinícius. Grande abraço. Não vou te desejar sorte no clássico, mas a gente se fala quarta-feira que vem, que é dia de outro clássico, aliás, né? O dia do jogo de volta. Isso. Um grande abraço, Marco. Um abraço aos ouvintes também de Campinas. Obrigado. Agora 3h20, intervalo aqui no Estúdio CBN.